Nós encerramos, há uns 2 domingos atrás, os estudos na nossa lição. É comum nós adotarmos uma revista de escola dominical, né? A gente conversa com a liderança da escola, com os pastores, e define um tema para aquele trimestre e arruma uma lição, para nós estarmos mais norteados, não ficar tão vagando, né? É interessante a gente estudar passo a passo dessas coisas. E neste trimestre, nós vamos dar uma revista da editora Cultura Cristã, eu mesmo e os outros, falando sobre o individualismo da sociedade moderna, o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. Eu até pensei, depois eu falei, acho que eu não vou fazer isso não, porque em pegar um irmão ali e combinadamente, não é, ele levantar e fazer a seguinte pergunta: irmãos, até onde a igreja, a religião, os irmãos, o conselho da igreja tem que se importar comigo na minha vida pessoal, não é? Naquilo que eu posto, do jeito que eu visto, como eu gasto o meu dinheiro. Ninguém paga minhas contas. Quando eu tenho que pagar as minhas contas, sou eu sozinho mesmo que pago lá, e ninguém está lá, não é verdade? Até onde a igreja vai nesse aspecto? Eu pensei em um irmão levantar e fazer, depois falei assim, aquele irmão vai ficar meio antipático à vista dos outros irmãos, né? Vai sempre lembrar, que irmãozinho abelhudo, pedi a Sandra para falar isso, né, Sandra? Mas como a Sandra é abelhuda, né? Desse jeito, ficar pensando dela. Falei, não, então eu mesmo faço, né? Então pergunto, até onde vai o individualismo de cada um de nós e até onde vai a preocupação uns para com os outros? Porque eu vejo muito, não sei se os irmãos também podem compartilhar da mesma ideia, né? Nós estamos cada dia mais individuais. Teoricamente, diz-se assim, ninguém tem nada com isso. Né? Eu que vivo a minha vida, ninguém paga minhas contas. Não, se você não me paga a conta, não me ajuda em nada, o que tem que interferir na minha vida? Não é? Cada um faz da vida o que quiser. Pergunto, esse tipo de ideia está certo ou errado? Eu queria pedir uns irmãos que abrissem aquela porta ali e a daqui, Arion, ou irmão, para passar um ventinho aqui, porque eu sou meio calorento, né? E também o Arion tem um microfone lá. Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer, né? Então, quem é que tem alguma coisa? Nós temos que dar a satisfação das nossas vidas uns para os outros? Eu vi um post já vi demais, né? No Facebook, nesses Instagram, uma pessoa pensativa, olhando para um lugar distante e falando assim, a atitude que ele vai tomar é essa e essa. Mas qual é o problema? É atitude minha? É tudo meu? Eu mesmo planto, eu mesmo colho. Ninguém vai lá em casa para ver o que eu como, tem que dar palpite na minha vida? Ninguém me dá uma saia, uma blusa, uma calça, uma camisa, vai me dizer como eu visto? Eu posso até estar errado. Posso até não estar seguindo muito o que a sociedade se diz, mas sou eu. Tive o privilégio de passear um tempo agora na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e lá vi, tanto nos noticiários quanto no jornal, e na convivência das pessoas, como os Estados Unidos é um país que preza pela liberdade. Liberdade. Cada um é livre para fazer o que quiser. Contando, vírgula, que não afete de maneira prejudicial a vida de outros. Tirando isso, você é livre para fumar maconha, para viver, livre para escolher seus destinos, seus caminhos. E, em geral, essa é a opinião, ou esta é a filosofia de vida de hoje. Obrigado, irmão, melhorou pra caramba aqui, viu? A filosofia de hoje. Ninguém me dá nada. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com o que eu faço, nem com o que eu falo, nem com o que eu posto nas redes sociais. Porque a vida é minha. Quem vai ter que dar conta dela sou eu mesmo. Esse pensamento individualista persiste, né?
ele é certo ou ele é errado? Vamos ver. Até onde ele é certo, até onde ele é errado. Não tudo hoje, né? Mas essas respostas, se Deus quiser, serão dadas aqui nessa revista que nós vamos estudar. Depois eu prometo para os irmãos que vou ou imprimir ou colocar na tela depois as referências e tudo para os irmãos acompanharem. Tudo bem? Vamos ver se está certo isso? Vamos aprender alguma coisa com isso? Vamos ver até onde vai a minha dívida com os irmãos, com a igreja, até onde devo dar satisfação de igreja, no que eu devo, e para quem eu devo, não é? Dar satisfação das minhas coisas. O que eu tenho que dar satisfação para homens, e o que na prática eu tenho que dar uma satisfação para Deus. O que homens veem, o que Deus vê, o que honra ou desonra o manto de Cristo, a honra de Cristo. Como que eu devo viver? Não é? Preso a uma filosofia de religião? Porque é verdade também, irmãos, que muitas pessoas vão pela cabeça dos outros, não é? Nós temos histórias de líderes espirituais, entre aspas, religiosos, que levaram multidões a morrer. A pessoa não tem uma opinião própria e formada, ela vive pela cabeça dos outros. É certo você comprar um vestido ou uma roupa para você, que é mulher, e falar assim, vou ligar para o meu pastor, para fulano, para ver se eu posso ou não vestir? Viver guiado pelos outros? Ou então eu vivo a minha cabeça, o jeito que eu bem quiser, faço o que eu bem quiser e etc. E tal. Vamos tentar, nesse trimestre, estudar essas coisas e, à luz das Escrituras Sagradas, sermos crentes melhores para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Ele nos ajude. Pesquise sobre o assunto, digite lá na internet, traga a sua opinião, leia outros autores, não é? Estude o individualismo e o que eu sou, o individualismo e o coletivismo cristão, até onde vai, e vamos juntos aprender bastante coisa nesse trimestre para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá. Hoje nós vamos começar, o título da lição de hoje é Criados por Deus, Uniformidade e Individualidade. O autor da revista vai nos dizer hoje que, para princípio e solidez das coisas que nós vamos construir, ele vai dizer que nós somos muito iguais. E em um outro aspecto, ele vai dizer que nós somos muito diferentes. Pergunto, nós somos mais iguais todos, ou como um conjunto de pessoas nós somos mais diferentes? É bem verdade que somos iguais. Mas é bem verdade também que somos muito diferentes, não é? Basta ver ao redor. Nós vamos ver que tudo isso resulta em honra e glória ao Senhor. Primeiro, o aspecto que nós vamos ler, nós vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, o livro da criação. Vamos ler os versos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ler juntos? Gênesis, capítulo 1, se puder, você abre sua Bíblia. Se não, como diria o roceiro, zóia para cá, que nós está também aqui postado, né? Vamos ler juntos lá, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está escrito aí, palavras do nosso Deus, que Deus criou o homem. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, Tu nos criastes, então Tu sabes muito bem nossas fraquezas, nossas mazelas, nossas dificuldades. Mas sabes muito bem também o que nós queremos dentro do nosso coração. Como nesta manhã, louvar e bendizer o Teu nome e aprender do Senhor. Ajude cada coração, cada irmão, cada pessoa aqui presente. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Somos muito iguais. Somos um povo, somos uma raça que Deus nos criou. Está dito aí. Pergunto, para nós recapitularmos alguma coisa da nossa... Como foi que Deus criou o homem? Deus criou o homem do pó da terra. Diz as Escrituras que Deus, não é, pastor? Juntou lá um pouquinho de pó e fez um boné. Já parou para pensar como foi que Deus fez? Deus nos fez com suas mãos. Que coisa bacana, não é? Deus nos fez com suas mãos. Um boneco de pó, soprou nas narinas dele e deu o fôlego da vida. Às vezes eu era menino, não vou falar pequeno não, porque tem gente que... E ficava pensando, como foi que Deus fez? Que tamanho que foi esse boneco? Que jeito? Não vem ao caso, as Escrituras não nos falam. Mas era um indivíduo perfeito. Perfeito. Adão foi perfeito. Não dá tempo, mas nós podemos, depois em casa, estudar aí Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que é a criação e queda do homem. Os irmãos vão ver que Deus nos criou perfeitos. Adão era perfeito. Um homem íntegro, perfeito na sua construção. E Adão era perfeito também na sua mente. Crê-se que Adão foi o homem que conseguiu usar 100% do seu cérebro. Nós não usamos. Alguém já viu pesquisas falando isso? Que a gente usa, acho que é 10%, 15%, 25%. Não sei, já vi muitas pesquisas, que o homem não usa toda a totalidade da sua capacidade intelectual. Adão usou. Adão deu nome para todos os animais. Olha que coisa interessante. Há um videozinho de crianças, falando sobre a inteligência de Adão, e o vídeo brinca ainda falando assim, olha o elefante, Deus deu o nome de elefante para esse animal. Como ele realmente parece um elefante? Olha a zebra, não tem outro nome para zebra se não for zebra. Olha o tamanduá, e assim o desenho vai ensinando as crianças. Olha os bichos, Deus. Se os irmãos voltarem lá nas Escrituras, vão ver que Adão deu nome para todos os animais. E não foi um nome aleatório, ele pensou e deu nome. Adão foi muito sábio e muito inteligente. Tanto que sentiu uma certa solidão e Deus falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Há pastores que brincam aí, falam, sua vida está muito tranquila, Adão, deixa eu dar um jeito em você. E fui lá e fez ele dormir um sonão, tirou da costela do Adão, a Eva, sua esposa, fez e a apresentou a ele. Somos iguais. Isso nos ensina que nós somos criados por Deus. Nós somos todos iguais, de uma mesma raça. A lição de hoje fala sobre igualdade e diferença, Igualdade e individualidade. E nesse primeiro aspecto está nos dizendo que nós somos todos iguais, e somos mesmo. Temos nossas mazelas, nossas dificuldades. Todos nós choramos. Somos um povo e uma raça criadas por Deus. Quer ver como que os homens são todos iguais? Eclesiastes, os textos que a irmã leu aqui, eu não vou lembrar agora a referência, mas lá fala assim, aqui, a morte iguala a todos. Somos todos iguais. Somos um dos poucos seres humanos, um dos poucos seres vivos que quando nascem dependem exclusivamente de sua mãe e dependem por um grande período dessa mãe. Não é? Somos todos iguais. Os animais, o leãozinho, o tigre, logo nasce e já vai cuidar da sua vida em pouco tempo. O ser humano não, fica dependendo da mãe por muitos e muitos tempos. Tem uns que até depois, 18, 19, 25, mamãe, vai por aí. A gente tem que dar um... Como é que as mães fazem? Show, menino, vai caçar um jeito, Você já não é menino. Mas nós dependemos de uns dos outros. Todos. Isso me faz pensar duas coisas. Tanto a morte quanto o nascimento, Irmãos, nasceu o filho do rei. E nasceu o filho do favelado, ali do lado.
Se brincar, o menininho aqui do favelado ainda anda primeiro, é mais esperto, e o menino, já viu isso? Não quero aqui, quero falar porque eu quero que os irmãos pensem, é nisso mesmo que eu quero que pensem. Nós somos iguais e somos... A sociedade tenta colocar-nos diferentes, mas nós somos iguais. Como raça, como povo, como criados por Deus. Às vezes, um filho de um pobre é muito mais ágil. Eu já vi isso demais, até porque eu nasci pobre, né? Quem sabe na própria pele. Ele é esperto para as coisas. Enquanto o filho que nasceu lá em berço de ouro é aquele menininho. Vamos, tem que estar empurrando o bichinho, não é não, você, Sandra? E o pobre já nasce subindo na árvore. Bebezinho, já vai desenvolvendo, vai. Mas todos precisam de cuidados ao nascer. Todos precisam de uma mãe, precisa ser amamentado, precisa de cuidado. O nascimento iguala a todos. Depois vem os comportamentos, né? E a morte iguala a todos. Não é? Outro evento, o evento morte, nos iguala. Pode ser que o caixão seja diferente, as flores recebidas também sejam diferentes, mas, na verdade, se depois de uma semana você voltar lá, são iguais. São iguais. A morte nos iguala. No curso que nós fizemos, fiz direito, e existe medicina legal. Eu gostava muito, curioso, né? Ver os aspectos de pós-mortem, das trágicas mortes na medicina legal. E ali, irmãos, cabelo e ossos, não dá para saber muito se era rico ou pobre. Salvo se foi sepultado com uma joia, né? Que não acontece muito, não. Geralmente, até os coveiros levam a joia que fica lá, né? A morte nos iguala. Somos todos iguais. Ricos, pobres, pretos, brancos, alto, baixo. Não tem problema. Ali é a mesma coisa. Todos nós. Isso prova que Deus nos criou iguais. Somos seres humanos. No decorrer da história, nós vimos que muitos homens e mulheres, pessoas, tentaram sobrepor umas raças, umas ideologias, uns pensamentos ou umas nações sobre outras. Não é? O autor da revista fala aqui, eu voltei meu pensamento e lembrei. Embora Deus tenha nos criados todos humanos, não somos mais humanos ou menos humanos uns que os outros. Todos somos humanos, mas nem sempre esse pensamento vigorou na história. Por exemplo, na antiguidade, a escravidão existiu e era baseada em guerras. E não em etnias. Os povos vencidos nas guerras eram trazidos para os que venceram e ali eram escravos e muito maltratados. Muito. O próprio povo de Deus, quando foi preso pelos babilônicos, pelos assírios, os medos, aquele povo de antigamente, foram muito judiados, muito. A história diz que eles amarravam correntes entre um e o outro para levar 100, 200 homens, aqueles que não foram mortos, né, mulheres e crianças, e aqueles que porventura eram úteis no trabalho militar ou lá no país que tinha vencido, eram amarrados algumas argolas nas suas narinas ou orelhas ou presos nos baixos com corrente, um ligando ao outro, aquela enorme fila e um cavalo e um cavaleiro puxando lá na frente, né? Aquelas pessoas iam, deserto afora, dias ou dia, caminhando fora, feito escravo. Um puxando o outro. Nós já tivemos novelas, filmes temáticos aqui, os irmãos já viram como que a história mostrou sobre os escravos, né? Que coisa terrível. Judiavam, massacravam os escravos, batia. Assisti um filme, cadê o Naldo? O Naldo que gosta de filme. Django Livre, né? E lá conta a história de um escravo que tentou, e reflete um pouco ali da escravidão. Batia-se com... Até no tempo de Paulo, a escravidão ainda existia, a prisão, havia
que as pessoas que pagavam por os açoites eram a cobrança de dívidas, né? Pessoas que tinham chicotes que batiam nos outros, e nas pontas dos chicotes tinham aqueles, quem já fez aí, como é que chama, um prato aí que você faz, depois tira os ossinhos, aqueles pedacinhos de ossos que sobram da carne, aqueles pedacinhos de ossos eram esquentados num forno e colocados na ponta de um chicote, né? E diversas, então nascia depois 4, 5, diversas pontinhas, cada um com um ossinho na ponta. E aquilo era vergado sobre as costas do elemento até tirar sangue, né? Quem sabe levá-los à morte. A humanidade assistiu isso na Idade Antiga, né? Na Antiguidade. Na Idade Média, se intensificaram ainda mais a escravidão, os sofrimentos e o pensamento de que um povo ou uma raça era superior à outra. Lembra, quando eu falo sobre isso, uma raça superior à outra, vem logo uma coisa à nossa mente, não vem? O Império Alemão, a raça ariana e o senhor chamado Adolf Hitler, que achou que era melhor do que todo mundo, né? Eram mais humanos. Há 100 anos na Europa surgiu um movimento inteiro chamado navismo. Esse movimento se baseava na crença de que a raça ariana é superior às outras, diz aqui, né? Eles eram humanos melhores. Então existiam os arianos e os não arianos. Os mais humanos e os não arianos deviam morrer para purificar a raça, segundo estudos. E nas mãos de Hitler e outros, sabemos que isso terminou em cerca de 80 milhões de judeus e outros não arianos, né, que foram mortos na mão desses homens. 80 milhões. Metade, né? Quase metade da população brasileira foi morta, porque o homem alguém entendeu que era superior ao outro, que podia humilhá-lo, podia matá-lo, e assim o fez. Veja como o pecado levou o homem tão distante. Nós que fomos feituras de Deus, o texto lá diz que nós fomos, de Gênesis, diz que nós fomos a semelhança de Deus. Vou falar, embora está gravando, né? Hoje é muito perigoso falar certas coisas, mas sabia que Hitler e os outros, quando enxergavam um negro com cor muito típico, ou um judeu com uns traços diferentes nos lábios, no nariz, no cabelo, eles achavam que aquilo não era um ser humano. Eu li um documentário, não terminei de ler, depois vou ler mais e trago informações mais precisas para os irmãos. Alguns achavam que os não-arianos, alguns estudiosos da época falam que eles pensavam até que estes homens não tinham alma. Daí judiavam deles como cachorros, como animais, batia como se fossem. Os negros, os índios, os não-europeus, foi terrível. Foi uma coisa terrível. Irmãos, existe um vídeo no YouTube sobre eu tive a oportunidade de conhecer Leopoldo, um rei da Grécia. Ele invadiu o Congo, uma região africana, e tomou conta do Congo, trazendo de lá, além de ouro e de diamantes, muita borracha foi levada para a Bélgica. Ele era um rei belga. Coloque lá no YouTube depois, se você estudar, as atrocidades do rei Leopoldo, o que esse rei fez quando ele invadiu esse país centro-africano chamado Congo. Invadiu lá. E, inclusive, hoje, lá na Bélgica, em Bruxelas, tem uma praça que tem literalmente um pedido de perdão do povo belga, de todos os europeus, frente aos africanos, dada a ruindade, a malignidade que foi feita contra esse povo. Para se ter ideia, eles cortavam as mãos. Vocês vão ver lá no vídeo, e quem quiser interesse de estudar, tem cestos, irmãos. Cesto grande. Alguns escravos carregando os próprios cestos e muitas mãos, um par de mãos em cima do cesto sendo carregado pelo... Há uma outra raça, foi maligno esse rei, maligno, um homem, um cão na terra, né?
cortava e matava muitas pessoas dessa forma. Há um outro que, em invasões desses incursores da Idade Média, sobretudo os ingleses, os espanhóis, os portugueses e esse povo belga, eles invadiam muitos países, estupravam as mulheres, cortavam os seios, cortavam as mãos, arrancavam o cabelo para fazer peruca. Não quero aqui, pesquise depois, você lá. As atrocidades humanas da Idade Média. Ou seja, quando uma raça de humanos acham que é superior a outro, nós estamos perdidos. Perdidos. Alguém disse assim, teologicamente falando, que os homens não são tão bons quanto podem, não se sabe medir, né? E também não se sabe medir a malignidade dos homens. Ou seja, há um fosso de malignidade que nós podemos descer que é terrível. E há uma altura de homens bons que nós podemos alcançar também, de fazer grandes coisas boas, né? Fizeram-se. Mas os homens foram maus, acabando com essas raças no decorrer da história, querendo eliminar homens e mulheres na Idade Antiga e na Idade Média. Houve isso. Que pena, irmãos, que tristeza. Tudo isso nós estamos dizendo porque nós temos que hoje, daí a razão de hoje nós lutarmos por liberdade, lutarmos por direitos iguais. Então, quando você, cristão, vê um índio pegando fogo no banco de um ônibus ou na praça, não pense isso é coisa simples, não. Pense no seu coração, um ser humano, uma semelhança de Deus está ali pegando fogo. Quando nós vemos alguém que levou um tiro, está morto no chão, às vezes as televisões até evitam mostrar, e o fazem bem quando evitam, né? Um corpo estendido no chão, e ali sendo periciado, nosso coração deve sempre condoer, porque uma alma tomou um destino eterno, não tomou? Ou foi para o céu, ou foi para o inferno. E uma imagem e semelhança do Deus Criador foi afligida, foi afrontada. Deus vê cada morte, Ele conta e põe na sua agenda. Quer prova disso? Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz assim que Deus foi ter com Abel, foi com Caim, falou: Caim, cadê o Abel? Ele falou: não sei. Você sabe? Não, sou eu o tutor do meu irmão? Eu tenho que ficar agora... Olha que os homens assassinos e maus são cínicos, né? Ainda são cínicos. Eu vou ficar andando atrás do Abel, como se fosse dele o pai ou o tutor? Não sei não, procura o Senhor por aí. Deus falou assim: Caim, da terra o sangue de Abel clama a mim. Deus não se agrada, nunca se agradou com a morte. Provavelmente aquele sangue disperso na terra falou ao coração de Deus, falou à mente superior, ao Deus eterno. Clamou por vingança, por justiça, por consequências. Toda morte clama a Deus. Toda morte fala a Deus. Então, tirar a vida humana, irmãos, nunca foi propósito de Deus. Embora, em alguns casos, como nas guerras, Deus relevou essas coisas, né? Mas nunca foi. Do chão, o sangue de Abel clama a mim. E lá em Hebreus, nós vamos estudar depois, os irmãos vão ver que Abel, ainda morto, fala. Está lá. Mortos falam? Abel falou, né? Nesse sentido. A morte de Abel, o episódio Abel, fala-nos acerca da maldade do coração humano. De que um irmão é capaz de matar o outro. Que coisa triste, não é, irmãos? Que coisa triste. Imagina a Eva. Estava ali já um problema. Adão e Eva tiveram muitos filhos. O texto lá, quando está terminando na morte, quando Adão está terminando sua genealogia, diz lá que gerou filhos e filhas. Não tiveram muitos filhos, né? E provavelmente Eva sofreu muito com a morte de Abel, né? Chorou. Imagina lá a mãe.
Foi um momento de tristeza, esse momento. Quando nós pensamos que somos superiores, e quantos Abéis, né, vamos dizer assim, morreram de lá para cá. Morreram, perderam sua vida, justamente porque os homens se acham superiores, se acham melhores, e se acham no direito de tirar a vida de outro. Então não podemos. Todos somos criados por Deus. A criação nos iguala. Homens e mulheres, pessoas novas e velhos são iguais diante do Senhor. Outra coisa que tentou, outro episódio, outro movimento social que tentou no decorrer da história, dizer que homens e mulheres não são iguais e aquela briga, são homens e mulheres, né? No decorrer da história, a visão predominante de que os homens são superiores às mulheres existiu por diversos anos. Houve tempos antigos que as mulheres... Não foi o que Deus criou, interessante. Não foi o que Deus criou, não foi. Mas parece que Deus tolerou ou permitiu, não sei, que parte de uma sociedade, até quase que a vinda de Jesus, desenhasse que mulheres eram inferiores aos homens, não é? E não muito tempo atrás isso, e mulheres chamavam os homens de senhor, não tinham vez, não tinham voz, não é? Era quase que um objeto em muitas sociedades para os homens. Muitas mulheres foram também assim tratadas, não é? Até que veio Jesus e resgatou essa diferença que no decorrer da história da Idade Média foi deixando para lá. Para se ter ideia, muitas sociedades, ainda hoje, né, a mulher usa o CPF do marido, não tem vez, não tem voz, não tem documentos. Olha, que absurdo. Nós vivemos um tempo na nossa sociedade não muito retrógrado, né, não muito atrás, se os irmãos lembrarem, quem tiver mais de 40, 50 anos aí, que as mulheres nem identidade tinham, nem CPF, usavam do marido, não é? E era muito comum haver, como ainda há, infelizmente, violência dos homens sobre as mulheres. Essa diferença, talvez física, não é? Que alguns homens têm, eles usavam contra as mulheres, a ponto de cometer crimes. Não muitas vezes, crimes que não eram sequer punidos. Sequer punidos. Li um livro da Cibagira, acho que sei o nome dela, uma promotora de justiça e procuradora do estado do Paraná, e chama A Paixão no Banco dos Réus. Se alguém tiver ou quiser, nem sei onde está esse livro hoje, mas lá relata casos de homicídios passionais, né, crimes passionais de homens contra as mulheres, os mais variados, julgando desde os mais conhecidos da época do Império, né, até recentes como Pimenta da Veiga, esses que ficaram famosos, Ademar Dutra, um cantor aí também, né, que matou a mulher, porque se achavam superiores, se achavam melhores os homens, não é? O elemento traía a esposa, tinha muitas mulheres, mas se ela o fizesse uma única vez, era alvo da sua paixão infame, deflagrando sobre ela golpes mortais. Que tristeza! Não foi assim que a sociedade criou. Não foi assim que Deus quis. Homens e mulheres são iguais, são criados por Deus. Nem homem é melhor que mulher, nem a mulher é melhor que homem. Não há uma raça superior à outra. Não há brancos sobre negros, negros sobre índios, índios sobre mulatos. Não há. Somos todos iguais diante de Deus. Esse é um pressuposto super interessante. Que homens e mulheres de todas as raças são iguais. Outra coisa que nos iguala muito, irmãos, é o pecado. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Nós até sabemos de cor, né? É que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois da queda, o pecado igualou os homens. Igualou. E desde o seu nascimento, desde da sua tenra idade, não é? Desde a sua tenra idade. Davi diz lá, em pecado me concebeu minha mãe. Alguns tentam explicar que ali o salmista está falando do pecado dele próprio, né? Ou na conjunção carnal, não, ali está dizendo do gene mesmo, do gene de pecado que foi transmitido, nascemos em pecados. Diferente dos romanos, católicos romanos, nós não cremos que as crianças nascem sem pecados e depois se tornam pecadoras, não é? A doutrina católica ensina que até certa idade a criança é inocente, ela não tem
juízo dos seus pecados, não tem consciência deles, etc. e tal. Por isso é inculpável. Daí cresce quando morre na infância, vai para o céu, que gera um monte de outras atribuições aí, né? Mas nós sabemos que não é assim. As mães sabem disso, não sabem? Quando o bebê espernia e dá birra, aquilo ali não é santidade. É a natureza que nasceu com a natureza do pecado. Somos iguais no pecado. Todos. Não dê corda para você, senão você vai ver o que você é capaz de fazer. Somos iguais. O pecado nos iguala. Não tem raça superior, não tem sexo superior, não tem homem superior a outro, porque todos pecaram. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes, bonitos, feios, altos, americanos, indianos, chineses, todos nós pecamos. E estamos propensos sempre a pecar. Não podemos dar corda para nós mesmos, né? Vazão para o pecado, vazão para o corpo humano. Cuidado. Cuidado com a carne que nunca converteu e nunca converte, né? A carne vai ser transformada. Nós não vamos entrar no céu com esse corpo, justamente porque o corpo, a carne não converte, vai ser transformada. Nós não podemos dar vazão a nós mesmos. Cuidado. Não pense que você é forte. Pense que você é melhor que os outros. Não, eu brinco aqui em aspectos, por exemplo, de aspectos sexuais, de brincadeiras, de essas coisas de infidelidade conjugal, aspecto de administração financeira. Cuidado, seu coração pode te enganar. Muito cuidado. Não brinque com essas coisas. Todos somos iguais. Ah, não, fulano caiu porque ele é fraco, ele é coitado, coitado. Eu sou pastor, eu sou fulano, eu sou a ciclana, não. Cuidado, não dê corda para essas coisas. E por último aqui nas igualdades, né? Estamos falando, depois vamos falar sobre diferenças e terminar. É que nós somos iguais porque todos nós carecemos da salvação de Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem Jesus não há salvação. Não há. Por mais que as religiões tentam levar os homens para um e outro caminho, por mais que nós tentamos ser melhores e etc., e melhorar como sociedades, né? Sem Jesus não há salvação. Ele é a nossa salvação. Não há políticas corretas, não há humanidade. Não se pode pensar, irmãos, nós não podemos nos enganar de que a humanidade vai evoluindo, 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 até chegarmos a uma sociedade plena, de direitos iguais, de justiça social e etc. Isso nunca vai chegar. Não vai. Vemos as atrocidades cometidas aí, por exemplo, nos Estados Unidos, com um camarada com revólver, dando tiro em tantas outras pessoas, né? Dentro de escola, dentro de igrejas. E você fala, meu Deus, como que um país tão evoluído, né, de primeiro mundo, onde as coisas são tão... Ainda acontece algo assim. Acontece algo assim. Não é? A nossa salvação depende do Senhor Jesus. Nós somos iguais. Nascemos iguais, vivemos iguais. A cor da pele não pode ser a nossa diferença, nem a altura, nem a raça. Todos nós somos iguais. A vida nos iguala, a morte nos iguala. O pecado nos iguala, todos pecamos. E a carência da salvação em Cristo Jesus também nos iguala. Patrícios e plebeus, africanos, indianos, todos precisamos da salvação em Cristo Jesus. Isso tudo nos iguala. Em que somos diferentes? Então, em que? Somos diferentes na feição, somos diferentes nos dons e na individualidade que Deus deu a cada um de nós. Somos diferentes no pensamento, somos diferentes na feição. Já reparou que ninguém, essas coisas aqui, nem está aqui na revista, mas a gente não existe, isso é divino e maravilhoso, né? Outra pessoa no mundo igual a você. Não existe. Com essa orelhinha aqui, com esse narizinho, com
com esse cabelo. Não existe. O exame de DNA é feito do cabelo, às vezes, né? Da pele, do dente, do cabelo, etc. Olha, e aí pode procurar no mundo inteiro, não tem alguém igual a você. Que coisa maravilhosa. Deus nos fez com uma perfeição. Somos iguais, mas somos diferentes. Somos diferentes um do outro. Algo que me faz chorar, te faz sorrir. Algo que te faz sorrir, às vezes me faz chorar. Algumas pessoas, frente a uma cena, choram. Outros não estão nem aí. Outros, na mesma cena, sorriem. Outros não têm graça nenhuma. Outros são sérios. Deus é maravilhoso. Nos criou diferente. Criou cada um de nós. Não é? No Museu do Louvre, tem a Mona Lisa. As pessoas fazem uma fila enorme para chegar. Você entra no museu e aí tem muitas entradas, tal, de repente você vê uma fila começando enorme. É a fila para ver. Danada da Mona Lisa. Acho que é um quadro de 1 por 1, distante, protegido com um vidro aqui e um vidro lá. Aí você passa lá, está aquela... O povo admirando aquela... Tudo bem, não estou aqui tirando quem sou eu, né, para falar que ela não é uma obra de arte. Prova que está lá, né? Agora, e nós? Nós deveríamos parar diante de nós no espelho todos os dias. E esse é o momento melhor da aula que eu achei ao estudá-la, né? E ver que Deus é maravilhoso e nos criou de forma extraordinária. Quer ver um exemplo disso? Salmo 139. Como nós somos diferentes. Como nós temos individualidades de cada um. Nesse sentido, sim, nós somos bastante diferentes. Salmo 139, abra sua Bíblia lá. O salmista sabia disso. Eu coloquei uma observação aqui, gostaria até de lê-la, peço licença dos irmãos para ler. Que fala assim, olha aqui. Os detalhes com que Deus nos fez, nos revela a sua grandeza, seu amor para conosco, não é? Tais feitos nos leva a adorá-lo, e a honrá-lo, e a servi-lo, e a amá-lo cada vez mais. Uniformidade com que Deus nos fez, nos faz lembrar do real motivo para o qual nós fomos criados, que é o seu louvor, que é a sua glória. O Salmo 139 bem sabe disso, né? Olha o que ele diz aí, o salmista Davi, diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Quase ninguém, exceto as mulheres dos maridos, né? Que fica assim, bem, o que você está pensando? Ela acaba descobrindo, tem hora, né? Mulher é bicho custoso. Você está pensando o quê? Quem nunca falou isso para o filho ou para o marido, né? O que você está pensando? E ela fica tentando descobrir o pensamento da gente, não é não? Fala, não estou pensando nisso não. Tá, sim. Você não falou, mas pensou. Então, tirando as mulheres, ninguém sabe dos nossos pensamentos, mas Deus sabe. Olha aí o que Ele está dizendo. Tu penetras o meu pensamento. Interessante que penetrar é a ideia da sonda que Ele vai falar ali na frente, né? Vai lá dentro. Deus vê os seus pensamentos. Para uns, vontade de chorar, para outros, rir, né? Mas Deus vê os nossos pensamentos. Depois ele diz lá, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Olha o verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces. Outra pessoa que conhece a palavra que não chegou à língua é a mãe, né? A mãe fala para o menino, não fala nada, não precisa nem falar. Parece que ela já sabe o que a gente vai falar. Tirando a mãe, que também é mulher, ninguém sabe o que você vai falar se ainda não chegou à língua, mas o Senhor sabe. Olha que legal. O Senhor e a mamãe, né? Mas o Senhor, de uma forma bem ampla e completa, a mãe por inferência, dedução e reduzidamente, a mãe também sabe. Mas está aí, falando que o Senhor conhece. Irmãos, esse verso 4 me leva a pensar que nós não podemos ser uma pessoa falsa, não é? A palavra não me chegou à língua,
Vem a vizinha, aquela vizinha chata sua, né? E conversa com ela. Fala, oi, vizinha, oi. Vontade de matar essa vizinha. Ah, como é que você está? Estou bem. Estou bem às minhas custas. Alguma coisa você fala, mas outra não, né? Vai com Deus. Vai que o diabo carregue. Mas lembre-se, a palavra não me chegou à boca e à língua, mas o Senhor já sabe. Né? Você vê aquela coleguinha sua, aquela vizinha. Oi, fulana, que você que está... Vontade de matar essa desgramada. Esse conhecer de Deus, essa diferença que nós temos uns dos outros, essa obra de Deus criada, nos faz ter a oração que eu mais faço, irmãos. Sabe qual é, ultimamente? É assim, Senhor, que eu seja o que eu pareço ser. Sabe? De vez em quando, algum cliente ou alguma cliente conversa com a gente, né? Nesses WhatsApp, essas coisas, só uma brincadeira, viu, irmão? Vou falar aqui. Ah, eu vou aí e tal. Aí a pessoa toda bonita no WhatsApp, né? Menos de 10 minutos, tá bom? 10, né? Tá bom. A pessoa toda bonita no WhatsApp, aquela... às vezes a mulher, cabelo bonito. Aí chega lá na loja e fala, não, essa aí não é ela, não. É, fulano, vai lá que é. Não é não, deixa eu ver se é. Aí você olha aqui, não, não é não. É, não. Ah, é. Aí vai lá. Nossa, mãe. Nas redes sociais todo mundo é alegre, é bonita, é brincalhão. E chega aquela pessoa reclamona, xingando perto de você, toda descabelada. É ela, é a mesma. É a do WhatsApp. É a do Facebook, é a do Instagram. Isso não condiz com o Senhor. Senhor, tu conheces a minha língua. Somos diferentes uns dos outros. Somos obras que Deus criou, não é? Tu me cercas por... vamos continuar no Salmo para nós terminar. Tu me cercas por trás, diante. Aí diz assim, tal conhecimento para mim é maravilhoso demais, sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me fugirei da tua face, etc. Tal. Verso 13 do Salmo 119. O 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Às vezes nós temos algumas irmãs grávidas, né? Lá dentro do ventre, Deus já estava tecendo cada um de nós. Se é interessante ficar olhando um quadro da Mona Lisa que nunca existiu, talvez ela fosse foto de alguém, né? Mas não se sabe. Ficar olhando para nós diante dos espelhos é olhar algo que Deus criou de forma extraordinária e maravilhosa. Acredito, irmãos, que quando nós chegamos a certa idade e Deus olha para nós, Ele fala, não, é isso mesmo. Foi isso mesmo que eu criei. Talvez você ache que o seu cabelo não é tão lisinho e tão bonito, o seu nariz não é tão do jeito que você queria. Talvez você não é tão alto como quisesse, né? Ou você é alto demais, queria ser mais baixo, ou é gordo, queria... Não estou dizendo aqui que nós não podemos melhorar. Mas sabe, irmãos, você é quem Deus quis que você fosse. Deus quis que você nascesse assim. Há um pastor que eu lembro que ele agradecia a Deus, Senhor, eu te agradeço por nos chamar à existência. Eu acho isso assim, chamar à existência, algo extraordinário que Deus fez por nós. Não é? Nós sabemos que existe lá muitos espermatozoides, ovos lá num casamento, etc. Mas Deus fala assim, exista. Você não foi fruto do acaso, nem fruto do seu pai e sua mãe que quis te ter. Não, eu nem sabia. Sabia nem a cor do seu cabelo. Quando a gente está dentro o bebê está da barriga da mamãe, não sabe nem. A mãe fica até preocupada. Como será, né? Tem uma mamãe ali que teve bebê há pouco tempo, né? Como é que será? Estou doido para ver a carinha dele. Nem sabe.
mas Deus está tecendo esse bebê lá. E traz à existência esse ser maravilhoso. O salmista diz assim, ó: eu fui feito de modo assombrosamente maravilhosa. Que as tuas obras são admiráveis. Todos os dias, irmãos, quando você acordar, agradeça a Deus pela vida e por você existir. Fala, Senhor, que bênção que eu existo. Que maravilha. Eu sou do Senhor. O Senhor me fez. O Senhor teceu cada órgão, coração. Como é que é lá? Células que viram tecidos, tecidos que viram órgãos, órgãos que viram... Cadê a irmã as doutoras aí? Tecido que vira órgão, órgão que vira aparelho, né? E aparelho que vira ser humano. Olha que coisa maravilhosa. Deus teceu cada uma dessas coisas e Ele sabe. Por isso você não precisa ter medo da morte. Não precisa temer Covid, nem Salvide, nem Morride, sei lá o que for. Porque o dia que for, Deus vai falar assim, célula, pare, e tudo vai parar. E os médicos vão lá e mexe, remexe, e você morre. Mas o dia que não for, o Senhor vai falar assim, câncer, doença, gripe, Covid, cai fora, porque ainda não é a hora. E você não vai morrer. Por quê, irmãos? Porque Ele que fez, põe seu dedo aí e lê, ó. Tu me fizeste de modo, tu me formaste. Quem faz, desfaz. Quem pode dar, pode tirar, não pode? E os crentes estão com medo do Covid. Eu vou morrer. Ai, e não sei mais o quê. Faz a sua parte. Mas não fica com medo, não. Olha o verso 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Não sei se é certo, mas vou falar uma coisa aqui que eu penso. Deus falou assim, Bonifácio, vai nascer em 69, eu nasci em 69, hein? Estou velho. Vai viver 70, 71, 2022, 2000, e aqui ele vai morrer, ó, aqui, nesse dia aqui. Ó. Acabou. Quando for o meu dia, que Ele destecer o que Ele teceu, não tem jeito. Mas se não for, eu vou viver até lá. Você crê nesse Deus? Às vezes, nós colocamos o Deus do tamanho do nosso pensamento. A gente fica com medo. Se meu pai morrer, se meu irmão morrer, se minha mãe morrer, se meu marido me largar. Ai, meu Deus, ai. Nós não somos fruto do acaso. Você não pintou no pedaço e apareceu aqui e vai viver como os sem Deus e sem esperança no mundo, como diz lá no Novo Testamento, né? Nós não. Eu quero terminar dizendo assim, olha, somos todos iguais, mas também somos muito diferentes. Nosso sorriso, nossa mente, nosso coração. Essa igualdade e diferença foi criada por Deus. Deus determinou todas as coisas. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da vida. Não tenha medo dos problemas. Não se sinta velho demais, nem novo demais, nem cansado demais. Porque o Senhor é a nossa força. É o Senhor. No dia que Ele falar, é o fim. Nós podemos dizer como o verso 17 aí do salmista. Que preciosos para mim, Deus, são teus pensamentos. Que grande a soma deles. Aí nós precisamos viver para a glória do Senhor Jesus. Todos os dias. Dizer, Senhor, eu peguei uma palavra para mim ultimamente. Depois eu quero rodar um vídeo aqui, numa dessas aulas aí para frente, sobre God ends war, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, como Deus criou as coisas tão maravilhosas. Nós precisamos enxergar isso, ser felizes à luz dessa maravilhosidade de Deus. E eu sugiro que nós terminamos a nossa lição pedindo para Deus sondar o nosso coração, como o salmista pediu aí no verso 23 e 24. Se conseguir colocar aí, irmão, olha o que ele disse, olha. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração. Tem incredulidade. Eu estou com medo de morrer, com medo de não sustentar meus filhos, com medo do futuro. Por que temer? Por que temer? Por que temer aquele que criou todas as coisas? Por que temer se os meus e os seus dias estão todos descritos, escritos no livro de Deus? E nada e nem ninguém. Você acha que o rei, quando escrevia alguma coisa lá, ninguém descrevia, né? O que Deus escreveu acerca de você, alguém vai apagar? Você acha que Deus vai ser pego de surpresa? Lá no céu, né? Você morre, aí chega lá e fala, uai, você aqui, eu não estava te esperando ainda não. Todas as coisas estão na conformidade e no querer do Senhor. Que Ele nos fortaleça com a sua palavra, nos encha de esperança nesse mundo e nesses dias maus. São essas coisas que farão a grande diferença na nossa vida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.